Por favor, estejam de pé. Diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Diga amém. Agora vamos lá para o Apocalipse capítulo 2, e nós vamos ler apenas o versículo 5. E você se pergunta, com a leitura de um texto desse, ele vai pregar sobre o quê? Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje pela manhã, normalmente na terça-feira pela manhã, o pessoal da mídia me pergunta sobre o tema da mensagem da noite, para eles poderem fazer algum material de divulgação com o tema. E hoje, quando me perguntaram, eu respondi: ainda não sei. Porque uma palavra estava ruminando no meu coração e eu ainda não tinha a certeza de que sobre ela ministraria. E agora à tarde, concentrei-me em ler um pouco para compartilhar com vocês a palavra, e o Espírito Santo confirmou, consolidou no meu coração o desejo de falar sobre quando a igreja local entra em crise. Quando a igreja local entra em crise. A palavra de hoje à noite vai ser uma palavra bem pastoral. Provavelmente em nenhum momento eu vou aumentar o timbre de voz. Eu quero chamá-los ou chamar-nos a uma reflexão como igreja. Nós precisamos pensar em nós como igreja também no aspecto local. Quem somos?
quais são os nossos desafios, o que nós temos feito para que a igreja onde servimos cumpra a sua missão e o seu propósito. O segundo texto que eu li é um versículo da carta que o Senhor Jesus envia através de João à igreja de Éfeso. Na verdade, se nós lermos os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós vamos encontrar igrejas em crise. Não obstante algumas delas tenham ganho do Senhor Jesus elogios, louvores, a maioria delas recebe do Senhor um porém. Tenho porém contra ti, porque elas estavam vivendo desafios espirituais imensos no desenvolvimento do seu trabalho e da sua missão. Já o primeiro texto que nós lemos mostra para nós a igreja de Corinto, provavelmente a igreja que mais deu trabalho, se é que eu posso usar essa expressão, ao apóstolo Paulo. E há uma justificativa, vou compartilhar dela com os irmãos nesta noite. Corinto era uma das maiores cidades do mundo antigo, juntamente com Roma, Atenas, Alexandria, Éfeso. Eram cidades muito importantes do mundo oriental. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto por 18 meses para lá implantar a igreja para a qual Paulo mandou seguramente pelo menos 3 cartas, 2 das quais nós temos acesso no texto canônico do Novo Testamento. A outra carta, ao que se percebe, por alguma razão se perdeu, se extraviou, não chegou ao alcance daqueles que trabalharam a organização do cânon sagrado. Havia algumas características na cidade de Corinto que tornavam-na uma cidade diferenciada. A primeira característica é de ordem geográfica. Corinto era uma cidade grega de maior importância, e ela ficava muito próximo de Atenas, que era a capital da Grécia. Mais do que isto, Corinto era banhada pelo mar Egeu e pelo mar Jônico. E em Corinto ficava um dos principais portos do mundo, o chamado Porto de Cencreia. Sabe-se que Corinto era uma cidade cosmopolita. Ela recebia pessoas de todas as partes do mundo. Não é por acaso que Paulo se dedica a estabelecer em Corinto uma base ministerial e evangelística, visto que todo o comércio do Oriente para o Ocidente e vice-versa passava por Corinto, cidade que tinha 2 grandes portos e que coordenava o comércio e a economia do mundo de então.
Observe que a igreja de Corinto está num centro para o mundo, um centro comercial, um centro cultural, um centro religioso. E Paulo sabe disto. Uma outra característica que gera importância à cidade de Corinto são as suas características sociais, pois, como eu disse, o comércio do mundo oriental e do mundo ocidental passava por Corinto. Quem saía da parte oriental do mundo para o ocidente fazia conexão em Corinto. A cidade recebia moradores de diversas partes. Por conta disso, Corinto era uma cidade florescente na cultura, no esporte, no lazer, bem como na expressão religiosa. Estou lhe dizendo isso para o irmão entender a crise da igreja de Corinto. Também era uma cidade com grandes valores culturais, pelo seu comércio, pela sua cultura e tradição esportiva. Os jogos estímicos eram tão importantes em Corinto quanto os Jogos Olímpicos de Atenas. Anualmente, milhares de pessoas enchiam as ruas de Corinto para os jogos que eram feitos e disputados nas águas dos mares Egeu e Jônico. Isso coloca Corinto numa condição de uma cidade turística, altamente procurada pelas grandes cidades do mundo antigo. E Corinto era uma cidade que era um palco de filosofia. Os grandes filósofos do mundo discursaram em Corinto. Não é por acaso que Paulo abre a primeira carta falando sobre a vaidade dos coríntios acerca da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua cultura. Os moradores de Corinto se sentiam a ponta da lança do mundo, os mais importantes. Eles ousam esnobar. A igreja de Corinto ousa esnobar da inteligência e da aparência de Paulo. Eles chegam a dizer: as suas cartas são graves e fortes, mas a sua aparência é frágil e desprezível. Na igreja de Corinto, Paulo teve que se deparar com uma série de situações que foram tratadas nesta primeira carta. E as características da cidade apontam para o aspecto espiritual e comportamental daquela igreja. Uma outra característica que merece destaque em Corinto era a sua característica moral. A palavra Corinto significa corrupto, vem da palavra depravado. No mundo antigo havia inclusive um provérbio que era vivendo como um Corinto, falando da vida de orgias, de bebedeira e de prostituição que era comum em Corinto. Por exemplo, na cidade de Corinto estava o templo de Afrodite, a deusa da luxúria, a deusa do sexo. Mais de 1000 sacerdotisas cultuais frequentavam e assistiam
o templo de Afrodite. E a adoração a Afrodite era feita ou era realizada com orgias sexuais. Aquelas sacerdotisas atendiam os adoradores de Afrodite quando vinham para adorar a divindade da luxúria. Alguns estudiosos inclusive entendem que quando Paulo se dá o cuidado de orientar a igreja de Corinto, que a mulher não podia ter a cabeça raspada. Na verdade, segundo esses estudiosos, é porque as sacerdotisas de Afrodite raspavam a cabeça para que elas fossem identificadas quando o adorador de Afrodite chegava. Quando aquelas mulheres aceitaram a Jesus com a pregação de Paulo, recebendo a salvação pela graça, Paulo então orienta que elas usem um véu para cobrir a cabeça que estava sem cabelo, a fim de que elas não fossem confundidas com as sacerdotisas de Afrodite. Em Corinto também estava o templo de Apolo, o grande templo de Apolo. E só para você ter uma ideia, o templo de Apolo tinha o formato de uma genitália masculina. No templo de Apolo estavam sacerdotes de Apolo, que também praticavam a adoração com base nas orgias cultuais. Em Corinto estava o templo de Dionísio, o deus do vinho. Os adoradores de Dionísio bebiam até cair ao chão, falando chocarrices. Era normal que Corinto fosse tomada as suas ruas de bêbados tagarelando, brigando entre si. E é justamente por causa disso que Paulo orienta sobre a ordem do culto e a manifestação dos dons espirituais, para não parecer com os adoradores de Dionísio, que não falavam coisa com coisa, que não tinham organização na sua manifestação. A situação em Corinto, irmãos, era tão grave que os irmãos de Corinto conseguiram transformar o culto da ceia num culto de bebedeira e glutonaria. Daí Paulo orientar: não é bom o que vocês estão fazendo, porque uns comem demais, outros bebem. Aí Paulo traz uma orientação pastoral sobre a celebração da ceia do Senhor na igreja de Corinto. A imoralidade em Corinto era tão violenta que você vai encontrar na primeira carta, capítulo 5, Paulo repreendendo alguém que estava tendo um caso amoroso com a mulher do próprio pai. Então, era uma cidade tomada de uma imoralidade sem tamanho. São características dessa cidade. E dentro disso vem a sua característica espiritual. Lá estava uma cidade repleta de vários deuses. Como eu já citei, Afrodite, Apolo, Dionísio, Esculápio, conhecido como o deus da medicina. A representação de Esculápio é uma serpente, e o templo de Esculápio ficava cheio de serpentes venenosas e peçonhentas, e o adorador entrava e se deitava entre elas. E ele entendia que se a serpente lhe picasse e ele fosse à morte, é porque ele foi aceito como oferenda.
Se ele saísse vivo, é porque ele foi reconhecido como um semideus. Assim era a vida na grande Corinto. Lá estava uma igreja lutando pela fé, militando pela fé, caminhando pela fé, mas uma igreja em crise. Se o irmão se der o tempo de ler a carta aos Coríntios, o irmão vai perceber que no capítulo 1 e 2, Paulo trata de divisões da igreja. No capítulo 3, Paulo trata da carnalidade dos membros da igreja de Corinto. No capítulo 4, o apóstolo Paulo orienta sobre a necessidade de fidelidade. No capítulo 5, ele fala que em Corinto irmãos estavam levando uns aos outros ao tribunal, processando o próprio irmão. Você vai encontrar no capítulo 7 que havia irmãos na igreja de Corinto que frequentavam a igreja, mas frequentavam também os altares dos ídolos pagãos. Participavam da ceia do Senhor, mas também comiam da comida sacrificadas aos ídolos. E o apóstolo traz uma série de orientações para que esta igreja saia da crise na qual se encontra. Agora observe, toda igreja em algum momento pode ter uma crise interna. E estudando sobre o assunto, depois eu falo melhor sobre isto, cheguei a observar que a igreja pode ter crise de fundação. Ou seja, ela precisa criar a sua própria identidade. Ela tem crise de consolidação. O que é uma crise de consolidação? Quando uma igreja abre, as pessoas vão e muitos têm expectativas de cargos, posições, domínios, governos, influência. Quando percebem que não são contemplados, ela entra numa crise de consolidação. A igreja pode ter crise de expansão. Na medida que ela expande, ela enfrenta divisões, rebeliões, rupturas, perda de identidade, descaracterização da sua visão doutrinária. Uma igreja pode ter crise até na sucessão. Por que na sucessão? Porque muitas vezes aquele que pastoreia, de algum modo passa a acreditar que será eterno e não prepara sucessor. Aí, de repente, quando chega a hora que ele precisa parar, quer nomear a qualquer custo, com base no seu próprio interesse, sem consultar ao Senhor, sem analisar o sentimento da igreja, a vocação do indicado. Tudo isso gera uma crise no ambiente da igreja. E como membros da igreja, e agora eu estou falando não como um pregador visitante, eu estou falando como pastor desta igreja, nós precisamos identificar quando a crise se avizinha e tomarmos as medidas necessárias para que a igreja do Senhor não sofra dano e ela viva um avivamento espiritual extraordinário. Agora observe, a crise não é o fim. A crise pode ser um chamamento de Deus à igreja para o reposicionamento. Pode ser o Senhor dizendo: faz um diagnóstico,
faz uma análise. Deus não abandona uma igreja em crise. Ele confronta, chama ao arrependimento. Olha o que ele faz com Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras. É o Senhor chamando o seu povo a um reposicionamento espiritual. Porque a crise pode ser a oportunidade de Deus tirar do meio da igreja aquilo que nunca deveria ter entrado, e Deus querendo estabelecer aquilo que nunca deveria ter saído, aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Então, se um casamento entra em crise e é um casal imaturo, eles brigam e dizem: não te quero mais. Se é um casal maduro, eles sentam e identificam a causa da crise. Se uma empresa entra em crise e o empresário e os dirigentes são inexperientes, eles dizem: não tem mais jeito, chuta o balde, fecha a empresa, paga as dívidas, partilha o que sobrar. Se é um homem de negócios experimentado e amadurecido, ele vai identificar onde estão os ralos, os pontos de crise, para corrigir o problema da empresa. Se a igreja entra em crise, você pode dizer assim: acabou, fechou, já cumpriu sua missão. Ou você pode voltar à presença de Deus em oração, encontrar-se com Ele e entender o que Ele deseja fazer através da sua vida e da sua igreja. Então a minha fala nesta noite, que será rápida, ou pelo menos será objetiva, eu vou dividi-la em 3 aspectos. O primeiro, o que caracteriza uma crise, e aí nós vamos identificar se estamos. A segunda, quais são as causas de uma crise na igreja. E a terceira, como sair da crise espiritual. Então, primeiro, o que caracteriza uma crise na igreja? Para início de conversa, uma igreja em crise não é aquela que não cresce, é aquela que perdeu a sua essência. Uma igreja pode estar lotada e está em crise, perdeu a sua identidade, deixou de ser igreja, virou teatro, virou casa de show, virou ambiente de espetáculo, e Jesus não está presente mais nela. O que nós precisamos identificar é se a nossa essência, se a nossa identidade como igreja está preservada. Então, o que causa uma crise na igreja? Vou lhe dar alguns itens. Primeiro, perda do primeiro amor. Quando não há mais paixão, quando não há mais fervor, quando não há mais desejo, existe muita atividade, mas não existe intimidade. Existe muito serviço, mas não há mais paixão. Quem canta não tem mais prazer em fazê-lo. Quem toca não tem mais alegria em fazê-lo. Quem prega perdeu a vontade e faz para cumprir tabela. Uma igreja está em crise quando quem congrega
preferem ficar em casa assistindo streams por assinatura do que ir ao culto dar glória a Deus. Quando o parque lhe atrai mais do que a igreja, quando o cinema fala mais alto do que o momento da adoração ao Senhor. É incrível, há anos atrás, nenhum cristão verdadeiro colocaria uma programação qualquer na sua agenda no dia de domingo. Domingo era dia de escola dominical, era o dia de a família ir para a igreja congregar. Os feriados eram dia com Deus, dia de jejum e consagração. Hoje nós colocamos o domingo como o dia do lazer e a igreja é se der certo. O feriado é para ir para a praia, para o sítio, para a fazenda, para o shopping, para o cinema. E se o pastor fizer um dia com Deus, ele faz um dia com um ou dois que vai lá na igreja, porque eu tenho mais coisa para fazer. Isto é característica de uma igreja em crise. O prazer pelas coisas que envolvem o reino de Deus se perdeu. E aí Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, volta ao primeiro amor. No versículo 4 ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É interessante que a palavra deixar aqui é a mesma palavra usada para divórcio. Te divorciastes do teu primeiro amor, abandonaste o teu primeiro amor. É dar uma olhadinha para trás e lembrar de como nós éramos no início da nossa fé, como era a nossa aptidão por Deus, pelo seu reino, no início da nossa caminhada, como estamos hoje. Isso identifica, caracteriza uma crise espiritual na igreja. Segundo comportamento que caracteriza uma crise na igreja é a divisão e espírito faccioso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, não gosto de nenhum desses aí, eu sou de Jesus. Quando a igreja começa a formar panelinhas, quando a igreja começa a formar grupinhos, e aqueles grupos só se reúnem entre si, e ninguém consegue penetrar aquela barreira que foi estabelecida. Quem chega é automaticamente marginalizado no ambiente. Aí existe o grupo dos mais ricos, o grupo dos mais pobres, o grupo que gosta de futebol, o grupo que gosta de natação. Aí você tem na igreja, na Secretaria da Família, uma igreja no departamento de jovens, outra igreja no departamento infantil, mais uma igreja. Este é sinal de uma igreja que está em crise e algo precisa ser corrigido, porque a Bíblia diz em Tiago 3,16 que a sabedoria que divide é a sabedoria mundana, animal e diabólica. A igreja não pode ser formada de grupos que se preferem, porque ela é um corpo, e como corpo ela precisa se relacionar com todos os membros. Alguém está me ouvindo? Eu sei que está ruim para dar glória a Deus, e eu já sabia. Foi por isso que eu falei, eu não vou alterar o timbre de voz. É uma palavra pastoral, mas nós precisamos nos conscientizarmos de quem somos como igreja.
Eu só vou no culto tal porque é o pastor fulano quem prega. Se o pastor Josué Brandão foi embora dessa igreja, hoje eu saio dessa igreja. O seu vínculo não é com a igreja, você não está fazendo parte de uma comunidade cristã, você não entendeu que o seu vínculo vai além do vínculo com alguém. Você precisa entender isto. Terceiro sinal de uma crise: falta de direção espiritual. Provérbios capítulo 29, versículo de número 12, diz que o governador, deixa eu ler o texto, quando o governador dá atenção a palavras mentirosas, ele não confia mais em ninguém. Deixa eu explicar. Quando um líder gerencia, pastoreia, administra com base em fofoca, ele passa a achar que ninguém é digno de confiança, ele não confia mais em ninguém. Por quê? Porque Zé chega e fala assim: o senhor sabia que João é assim e assim? Aí João chega e diz: você sabia que Tonho é assim? Aí Tonho vem e diz: sabia que Joana também é assim? Daqui a pouco ninguém presta, porque ele é guiado por fofocas, é guiado por disse que disse, é guiado por informações. Aí no versículo de número 18, vem Salomão e diz: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha bem para cá. Onde não há profecia, qual é a profecia? Onde não há profecia, onde não há palavra, onde não há orientação, onde não há direcionamento espiritual, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei de Deus é bem-aventurado. Eu vi uma certa feita um líder dizendo: eu vivo de informações. Lembro-me que eu disse para ele: contanto que o senhor consulte a fonte. Nem toda informação que lhe chega é saudável e genuína. Então, quando não há direção divina, a igreja entra em crise. Quando há espírito faccioso, quando há divisão, quando o primeiro amor se perde, a igreja é caracterizada como uma igreja em crise. Quando o pecado é visto como normal, quando ele é tolerado. Paulo reclama que em Corinto, eu disse aos irmãos há pouco, havia alguém deitando com a mulher do próprio pai. Uma igreja sem disciplina espiritual, uma igreja com pastores intocáveis, membros intocáveis. Ninguém aceita ser chamado a atenção, não aceita ser repreendido, faz do jeito que quer, caminha do jeito que quer. Quando a igreja vira casa de sogra, que o cara abre a geladeira e deixa a porta aberta, ela perde a característica de igreja, porque a palavra de Deus tem parâmetro para a nossa vida espiritual e cristã. Em último lugar, o que caracteriza uma igreja em crise é a frieza espiritual. Não há mais fervor, a alegria acabou. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, o Senhor Jesus está escrevendo para a igreja em Laodiceia, e ele diz: conheço as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Deixa eu te explicar esse versículo. Laodiceia era uma importante cidade da Ásia Menor, que hoje está no território da Turquia. E Laodiceia era uma cidade em entroncamento. De um lado de Laodiceia ficava uma cidade muito importante chamada Hierápolis. Hierápolis era conhecida como a cidade das águas termais. Os ricos do Império Romano vinham para Hierápolis para tomarem banho nas águas vulcânicas, para curarem problemas da epiderme, problemas de saúde. Do outro lado de Laodiceia estava Colossos, conhecida como a cidade do refrigério, a cidade do vento fresco. Então, no inverno, o povo vinha para Hierápolis, porque tinha água quente. Mas no verão, o povo vinha para Colossos, por causa da água fria. Acontece que Laodiceia não era uma cidade com águas. Não tinha água encanada, não tinha fartura de água. Então a água que vinha para Laodiceia vinha por tubulação de Colossos, e era tubulação suspensa sobre o solo para abastecer as casas de Laodiceia, e a água em Colossos chegava morna. O historiador diz que quem viajava para Hierápolis ou para Laodiceia ou para Colossos programava não parar em Laodiceia para beber água, porque a água de Laodiceia era insuportável, chegava morna, porque ela vinha por tubulação suspensa. Então, quem precisava tomar água em Laodiceia, dá licença que eu serei mal educado por um segundo, só para você entender. Se o camarada estivesse com muita sede, ele faz isso aqui, ó. Molhava a boca e jogava fora. Aí o Senhor diz para Laodiceia: você é morno. Se fosses quente como Hierápolis, serviria para curar os seus visitantes. Se fosse fria, fresca como Colossos, serviria para dar refrigério àqueles que vêm te visitar. Mas como você é morno, nem para matar a sede do viajante você serve. No máximo ele boceja e te joga fora. É uma tragédia quando a igreja se torna morna, quando a igreja perde a sua função curadora e a sua função refrigeradora, ou seja, ela não cura e ela não gera refrigério. Ela é um ambiente que só serve para morto, porque enquanto estiver morno, dá a sensação que ainda está vivo. Mas a palavra do Senhor para nós é: lembra-te, pois, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Então, a frieza espiritual caracteriza uma igreja em crise. Coloque a sua mão assim no peito e diga comigo assim: Senhor, aquece o meu coração. Uma igreja que perdeu o prazer de dar glória, uma igreja que não reage mais à palavra, uma igreja que não reage mais ao louvor, uma igreja que não tem mais paixão pela presença de Deus, deixou de ser igreja, virou apenas denominação. A presença do Senhor está faltando no seu ambiente de adoração.
Agora, deixa eu fazer a segunda análise. Quais são as causas de crise, ou de uma crise na igreja local? A crise não nasce do nada, ela é construída. Então, o primeiro elemento causal da crise na igreja é falta de alinhamento espiritual, desacordo. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando os membros da igreja não conseguem se comungar, quando a ceia deixa de ser mesa de comunhão e se transforma apenas em lanche e ritual. Eu quero que o culto seja fervoroso, mas eu estou inimigo da minha mulher, eu estou inimigo do meu irmão, eu estou inimigo do meu pastor, eu falo mal do líder do meu departamento. Eu não vou para o culto hoje porque eu não gosto, não vou com a cara do dirigente. Desalinhamento espiritual, não há concordância. Você pode até fazer bonito, mas não chega ao céu, porque Satanás conseguiu conquistar o território da comunhão e tudo se transformou em contenda. É preciso que isso mude, é preciso haver unidade na visão, é preciso que você abra mão do pecado da murmuração, é preciso que você abra mão do pecado da divisão, é preciso que você se liberte do espírito de Miriam, que está no arraial, mas está atacando a Moisés, desacreditando a sua autoridade espiritual. É por isso que Deus nunca deixou a rebelião impune no arraial de Israel, porque Jesus disse assim: aquele que não é por nós é contra nós. Então presta atenção, quem não soma, subtrai, quem não produz, consome. Na parábola da videira infrutífera, o dono da vinha diz assim: corta essa videira, porque ela está ocupando espaço da minha vinha e consumindo nutrientes da terra. Ou seja, o nutriente que iria robustecer a vinha está sendo consumido pela videira, pela figueira, e ela não gera fruto. Então, quem está no ambiente da igreja, mas não produz, de algum modo está sugando aqueles que produzem. Segundo elemento que causa crise na igreja: orgulho, vaidade espiritual. Irmão, presta atenção, é muito fácil ficar vaidoso, é muito fácil reivindicar para si o direito de brilho e de resplendor, mas é preciso entender que a estrela da manhã na igreja é Cristo, é Ele o centro da nossa adoração e louvor. A vaidade, o orgulho espiritual gera inveja, gera despeita. O orgulhoso pisa no outro porque ele se sente no direito por se achar maior. O invejoso se revolta com aquilo que Deus deu para o outro, porque ele diz: eu faria melhor. E é lamentável que o nosso adversário encontre na casa de Deus espaço para atacá-la a partir de dentro, porque os ataques mais produtivos do inferno não são os que vêm de fora, são os que acontecem dentro da própria casa. Então, se falta alinhamento, se somos arrogantes, orgulhosos, nós perdemos a condição de viver um avivamento espiritual.
O chamamento é para reflexão. O chamamento é para que pensemos em como estamos. Terceiro elemento causal da crise na igreja é o abandono da palavra. É incrível como é muito fácil levar as pessoas a vibrarem. Desculpa, eu vou falar de um negócio. Eu sou pentecostal, tá, gente? Olha para mim, por favor. Eu sou pentecostal. Eu creio em visão. Eu creio em revelação. Eu creio em variedades de línguas, em profecia. Mas é um problema quando você percebe que a igreja só vibra quando há uma revelação, e não importa se ela é verdadeira ou inventada. A igreja só vibra quando alguém chega aqui e diz: Deus me mostra 5 pessoas com problema na coluna. Aí tu vibra. Eu fiz isso em Salvador, ainda falei assim: irmãos, vou contar para vocês, ó, Deus não está me revelando nada. Eu falei assim: Deus não está me revelando nada, eu vou inventar. Aí eu falei: o Senhor me diz que aqui tem X pessoas com um sério problema de coluna. Os irmãos levantaram chorando. Mas eu acabei de dizer que não era Deus, que era eu inventando. Ou seja, uma igreja desatenta, uma igreja em busca de fenômeno, uma igreja em busca de emoção, uma igreja em busca de uma espiritualidade vazia. Se fizer um culto de profetas, enche. Se fizer um show, enche. Mas se fizer um culto da palavra, não atrai, porque perdemos o amor para com a palavra de Deus. Aí Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de entendimento. Vivemos uma geração de evangelho diluído. Desculpa, eu tenho muito tempo pregando, eu sei disto. Eu tenho mais tempo de pregação do que algumas pessoas aqui de vida. Eu estava pregando semana passada na convenção em Três Lagoas, e o presidente da convenção disse assim: eu lhe ouço desde quando eu era jovem. Ele é o presidente da convenção. Quando eu fui fazer a conta, quantos anos o senhor tem? 44. Considerando que eu tenho 34 anos de pregação, tecnicamente ele começou a me ouvir com 10 anos de idade. Mas gente, eu tenho visto a igreja se contentar com tanta pregaçãozinha, que nada tem de Bíblia, que nada tem de palavra de Deus, tanta distorção. O camarada inventa coisas, ele cria filosofia, extrai filosofias de religiões orientais para forçar a Bíblia e aplicar na igreja, e a igreja vibrando. A igreja que só sente a presença de Deus se apagar as luzes, fizer um som estridente muito bem orquestrado para mexer com a estrutura cerebral. Aí você chora porque lembrou dos teus traumas, porque as suas emoções foram mexidas, não porque você sentiu a presença de Deus. É o sinônimo de uma igreja em crise. E pior, é aqueles que nem com a palavra não sentem nada mais. Nos afastamos completamente do altar.
Outro elemento causal da crise na igreja é falta de oração. Eu disse aqui domingo, uma igreja que ora faz a história. Uma igreja que não ora vira apenas história. Você lembra que aqui funcionava a igreja tal? Você lembra quantos milagres? Eu aceitei Jesus naquela igreja, já fechou, virou história. Mas a igreja que ora faz a história. Ela marca a cidade, ela marca a comunidade, ela marca o bairro onde ela está inserida. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Paulo diz: orai sem cessar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Uma igreja que está ocupada, mas não é consagrada. Uma igreja que é cheia de gente, mas é vazia de Deus. Uma igreja que tem muito movimento, mas pouca presença de Deus. Muito louvor e pouca adoração. Muito pregador e pouca pregação. Ela está caminhando para uma tragédia espiritual. Isso é uma igreja em crise. Não ora mais. O último elemento causal de uma igreja em crise é uma liderança ferida, pastores amargos, diáconos azedados, líderes de departamentos chateados, obreiros feridos pastoreiam com amargura, cumprem a tabela. Eu já disse a vocês que Deus me permita viver pelo menos até 102 anos. Se você não disser amém, diga nada. Mas se Jesus me recolher hoje e você amanhã precisar passar pelo invólucro onde um corpo de 1,86 m estará estendido, pode dizer: aqui está um cidadão que morreu com alegria no ministério que desenvolveu. Pastores frustrados é uma tragédia, e é o que eu mais encontro nos nossos dias. Outro dia eu vi alguém dizendo assim: meu filho vai ser pastor. E alguém perguntou: e se ele não tiver chamada? Se não tiver chamada, eu chamo. Vai ter que ser. Eu chamei o meu 3, 4 anos atrás e disse: vou te dar 10 anos para você decidir o que deseja ser. Como assim, pai? Não quero que daqui a 10 anos você pastoreie por falta de opção. Escolha um curso e vá fazer. Daqui a 10 anos você me diz: eu quero ser médico, não quero pastorear. Eu quero ser advogado, não quero pastorear. Eu quero ser juiz, não quero pastorear. Eu quero ser empresário, não quero pastorear. Ou você me diz: pai, eu não quero ser nada disso, eu quero pastorear, porque Deus me convenceu que eu tenho vocação e chamado. Mas eu não quero que você seja pastor por falta de opção. Ele disse: por que isso agora? Eu disse: porque nenhum pastor suporta estar no púlpito porque não sabe fazer outra coisa. E nenhuma igreja merece um pastor que só está lá porque não serve para mais nada. É preciso ter convicção do chamado, porque exercer o ministério tem um peso que não pode ser traduzido em palavras. Paulo diz assim: eu estou debaixo de pressão, pesa
pesa sobre mim o cuidado com a igreja. Uma liderança ferida é causa de esfriamento da igreja. De modo que nós pastores precisamos fazer uma revisão de nós mesmos. O que queremos? O que estamos fazendo? Se comunicamos saúde à igreja? Nós não podemos, por incrível que pareça, o pastor pode estar até deprimido, mas não pode trazer a depressão para o altar. Não pode chegar aqui lamuriando e contando miséria. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem. Eu cheguei aqui hoje na hora do culto com uma enxaqueca virada no giraia, como dizem. O corpo abatido. O tecladista olhou para mim ali na subida da rampa e disse: está na sua cara que o senhor está esgotado. Eu disse para ele na hora do café, eu disse para minha mulher: o que meu corpo queria agora era cama. Mas a partir do momento que pisei nos degraus, eu não estou com dor de cabeça agora, minha enxaqueca se foi. Eu não estou cansado agora. Se você quiser sentar no chão para a gente conversar sobre a Bíblia até meia-noite, nós vamos sentar no chão e vamos conversar sobre a Bíblia até meia-noite. Se o altar não te aprazera, se o ministério não te alegra, se servir o reino já não te fortalece, você precisa de uma reciclagem urgente. Diga comigo: eu não ficarei em crise. Eu já vou terminar. Quando essa mensagem estiver pronta, quando eu digo pronta lá no YouTube, eu vou mandar para todos os irmãos com quem eu tenho o contato guardado. E eu quero que você lembre de um irmão e mande para ele. Todo membro dessa igreja precisa identificar o cenário espiritual que nós estamos, o cenário espiritual que cada um está, e para de dizer que é o vizinho que é frio. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. Como sair da crise na igreja local? Vou mudar de igreja, tá? Quem torce para o Bahia aqui, levanta a mão. Eu vou fazer uma oração por sua vida. Pode levantar a mão, que não é pecado não vou lhe expor não. Quem torce para o Vitória, levanta a mão. Deus tenha piedade do seu povo. Quem é torcedor do São Paulo? Não tem nenhum aí? Tem uns sofríveis ali. Deus vos ajude. Quem é torcedor do Corinthians? Como é que está o Corinthians, irmão? Tá bom? Tá não? Quem é torcedor do Palmeiras? É interessante, eu estava lendo uma reportagem ontem de uma senhora que viveu 115 anos. E na reportagem, o historiador diz assim: ela viu tal guerra, tal crise, e ele foi narrando. Aí tem um São Paulino nos comentários que coloca assim: mas ela não viu o Palmeiras ganhar um mundial. Torcedor de futebol é dose. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu time vai para a segunda divisão, você deixa de torcer? Seu time já caiu para a Série B, Série C, você mudou de time, você disse que não torcia mais para ele? Não, você continuou lá, vestindo camisa do Bahia, ainda que tenha descido, tenha caído para a segunda divisão, você vestiu camisa do Vitória, do Corinthians, do Vasco. Por que quando a igreja onde você está congregando, seja essa ou seja outra, está em crise, sua primeira atitude é mudar de igreja?
porque você é mais leal ao seu clube do que à igreja onde você congrega, ao lugar onde a sua alma tem sido nutrida. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele assim: vamos sair da crise. Como? Primeiro, reconhecendo a crise. Deus sempre aponta um caminho. O seu desejo é que a sua igreja viva um avivamento espiritual. Toda crise é o convite de Deus para voltarmos ao lugar de onde não devíamos ter saído. Então o primeiro passo é reconhecer. Ninguém muda aquilo que não admite. Eu converso com pessoas e quando vou aconselhar, a primeira coisa que eu pergunto é: você está disposto a mudar isto? Ah, mas eu não tenho esse problema. A pior pessoa para aconselhar é aquela que não admite nunca que precisa de conselho. Você vai atender um casal, aí você olha para a madame e diz assim: minha irmã, o problema do qual o seu marido está se queixando é isso. Ela faz assim: mas eu faço isso aqui e eu faço isso. Você vai conversar com o marido, ele diz: não, mas eu sou o homem que ela nem lembrou de pedir a Deus. Você não consegue aconselhar alguém que não admite necessidade de mudança. Olha o que o Senhor diz: lembra-te, considera, pondera, analisa onde caíste e arrepende-te. Aí vem o segundo elemento para sair da crise: arrependimento genuíno. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Terceiro, é preciso restaurar o altar da oração e da palavra. É preciso voltar a orar. Tem crente que não ora nem para dormir, nem quando acorda, não ora nem para comer, não tira um tempo de busca de Deus. Chega na igreja, senta e espera o culto começar, mas ele não ajoelha, ele não curva a cabeça, ele não conversa com Deus. A igreja virou teatro, espera abrir as cortinas. Virou cinema, espera começar o trailer. Não existe uma igreja fervorosa e poderosa sem oração. Se queremos experimentar o que Deus tem para nós, valorizar a oração e a palavra, é necessário. Terceiro, é restabelecer a unidade. Quebre a barreira da separação. Para de competir na casa de Deus. Descobrir quem canta melhor, quem prega melhor, quem dança melhor, quem toca melhor, quem faz a melhor apresentação. Isso não glorifica a Cristo. Deixa de ser culto, passa a ser espetáculo e não chega à presença de Deus. Eu louvo muito ao Senhor, porque eu não tenho problema em ver alguém pregar bem. Aliás, eu fico feliz da vida quando eu vejo alguém chegar aqui, Jesus usar
Eu choro, eu anoto, eu dou glória a Deus, eu parabenizo quando o pregador desce. Deus abençoe, Deus falou, Deus usou. Você não precisa se preocupar com aquele a quem Deus está usando, porque o Deus que dá graça para um, dá graça para outro. É só buscar, porque a fonte é inesgotável. Precisamos retomar a unidade, perdoar, reconciliar, renovar a aliança. Como é que você vai morar no céu se você não consegue dar paz do Senhor para um irmão? Como é que você vai morar no céu se você não saúda seu vizinho só porque ele é de outra igreja? Como? Eu não entendo. Não entra no meu juízo. É preciso que a unidade seja restaurada. Se queremos que a igreja viva um avivamento, a liderança precisa se reposicionar. A liderança precisa amar o rebanho, se interessar por pessoas. Pastor que não gosta de gente ainda não está apto para pastorear, porque pastorear é cuidar de gente. Pastorear é cuidar, é resolver problema, é lidar com os problemas dos outros. E muitas vezes o seu problema está lhe consumindo, e você tem que abdicar dele para cuidar do problema de alguém. E isso é desafiador. Mas foi Deus quem chamou. Então o Deus que chama capacita, o Deus que chama dirige, o Deus que chama alegra. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando capacita, envia. Quando Ele envia, Ele usa. Quando usa, Ele supre. Quando supre, Ele respalda. É preciso que a liderança seja reposicionada. Eu termino. Para vivermos um grande avivamento, precisamos retomar a nossa missão. E eu paro aqui com uma pergunta: por que essa igreja existe? Qual foi a missão que a motivou? Ela foi aberta para quê? Porque Feira de Santana precisava de mais uma igreja? Francamente, não precisa. A última vez que eu vi, Feira de Santana, a prefeitura em Feira de Santana tinha mais de 1.100 alvarás de funcionamento para igrejas diferentes. Como nós temos em média 700 mil habitantes, se nós temos 1.000 denominações, nós temos em média uma igreja para cada 700 pessoas. Se você considerar que algumas igrejas têm dezenas de congregações, multiplique isto. Então não podemos estar com as portas abertas para sermos mais uma igreja. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso propósito? Cadê a evangelização? Hoje é culto de doutrina, segura lá. É por isso que eu vou parar. Tem hora que eu tenho vontade de parar de transmitir o culto, porque tem coisa que eu preciso dizer aqui, que na câmera eu não posso falar. Não é assim não. Mas cadê a evangelização? A equipe de evangelismo vem para evangelizar. Quantos vêm? Cadê a oração? Convoca-se uma oração. Quantos vêm? Convoca-se um dia de jejum. Quantos fazem? A
Achamos que ser igreja é escolher um culto da semana para ir lá receber uma palavra que gera alívio. Uma igreja que não influencia a comunidade onde ela está inserida, não cumpriu o seu papel. E o pós-pandemia ainda trouxe a moda daqueles que congregam em casa através dos cultos online. Ah, pastor, mas essa igreja transmite culto online. Transmite, é verdade. Desejo que você esteja acompanhando o culto hoje, porque você não tem acesso a uma igreja, ou porque na sua igreja não tem culto hoje. Porque no momento que você substitui o púlpito pela tela, o convívio e o relacionamento pelo clique, você deixou de entender que você é corpo, e corpo precisa se relacionar. O pós-pandemia trouxe isto. E o detalhe, muitos até vão para a igreja, mas não cultuam. Conversa o culto todo, fazendo cafuné na namorada o culto todo. Eu estava num culto na nossa igreja em Salvador, e eu estava me administrando para eu não chamar a atenção de um rapaz, porque a namorada dele sentou na cadeira da frente, ele estava na cadeira de trás, dando soprinho na nuca dela, e aquilo foi me inchando e me dando um nervoso, e eu fui perdendo a capacidade de continuar. Ele não estava cultuando, ele estava admirando a provocação que estava fazendo na namorada, no meio do culto, no meio da pregação. Não há mais reverência. Teve uma hora que eu consegui começar a cantar um louvor, e a igreja cantou junto. Aí eu chamei um pastor e disse: vai lá e diz para aquele cidadão que ele não está Perdemos a noção de igreja. Perdemos a noção de igreja. É preciso que nós nos posicionemos, nos voltemos para Deus, nos libertemos do secularismo. Ou seja, nós temos que entender que a gente não tem vida secular e vida cristã. A gente é crente. Nós vamos morar no céu. Nossos filhos devem ser instruídos. Nós estamos indo para a igreja, você vai cultuar, você vai adorar a Deus. Adolescente é adolescente em todas as épocas, irmão. Eu fui adolescente. Eu saía do culto de turma, ia beber água lá fora e não acertava a porta de volta. Adolescente é assim. Ia no banheiro de grupo e não sabia voltar, ficava lá no pátio da igreja. Daqui a pouco um obreiro aparecia: vamos lá, todo mundo para dentro do culto. Fui jovem, fui rapazinho na igreja, fui criança na igreja. Olha para mim, eu dei trabalho na igreja. Eu era traquino, corria, pirraçava. Minha mãe aceitou o cargo de ser professora do departamento infantil, e na primeira aula ela voltou e entregou o cargo, porque o filho dela, Josué, mais 3 primos, Jonas, Natanael e Roberto, só Jesus dava conta. E um bom cinto. A irmã Terezinha, que era mãe de 2, Natanael e Jonas, disse: ó, como eu sou mãe dos 2,
eu vou assumir a escola infantil e vamos ver no que vai dar. Honra, glória, louvor, exaltação ao nome de Jesus. Josué, Jonas, Natanael, Roberto, todos estão na presença de Deus até hoje, para a glória do nome de Jesus. Perfeitos? Não, mas instruídos na palavra de Deus. Criança dá trabalho, adolescente é diferente, mas nós não vamos mandar eles embora. Queremos eles aqui. Outro dia tinha 2 ali naquela cadeira, e ele empurrava a cadeira para quebrar mesmo, ele queria quebrar. Pré-adolescentes. Eu cheguei e falei: quer ajuda para quebrar, filho? Ô pastor, na moral. Você quer saber? Eu vou nomear vocês diáconos, que é para vocês me ajudarem a cuidar disso aqui. E eu tenho que cumprir essa promessa, porque tem pelo menos um que de vez em quando no final do culto ele encosta e pergunta: o senhor já falou com os pastores para eles autorizarem eu ser diácono? Ele entendeu a mensagem. Eu vou ser diácono pequeno. Tem um que na hora do ofertório ele larga a mãe e vem para cá e pega o envelope e fica aqui no meio. Porque adolescentes são diferentes, jovens têm características diferentes, mas isso aqui é a igreja. A gente precisa cuidar, e nós precisamos viver um avivamento espiritual extraordinário. Fica de pé, por favor. Pastor, eu não senti nem vontade de falar em línguas hoje. Sintamos vontade de mudar. Quando a igreja precisa que o pastor faça apelo desesperado para ofertar, quando a igreja precisa que o pastor faça apelo desesperado para ela orar, quando a igreja precisa que o pregador mande ela dar glória a Deus, senão ela não glorifica, está fora do lugar. Se perdemos o prazer de estar na casa de Deus, de cultuarmos, precisamos rever nossos posicionamentos. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Jesus agora, e você vai dizer como Abacuque: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Clame ao Senhor, diga para Deus: desperta meu coração de volta à oração, desperta o meu coração de volta à adoração. Peça isso ao Senhor. Ah, pastor, estou com um problema, vou deixar de congregar porque eu estou passando luta. Quem aqui não tem luta, levanta a mão. Se eu deixar de congregar porque eu estou passando luta, irmão, eu vou desviar. Não dá mais para ser crente. Nós temos aqui na igreja gente que parece soldados de Israel na lei mosaica. A lei mosaica dizia que quando o camarada casasse, se tivesse uma guerra, ele ficava 1 ano liberado da guerra. Nós temos aqui na igreja gente que porque casa vai ficar 6 meses sem congregar porque acabou de casar. Eu perguntei essa semana a um pai: você sumiu por quê? Ah, pastor, minha criança nasceu, eu fiz um propósito de 6 meses sem congregar para ficar cuidando da minha mulher e do meu filho. Você não entendeu ainda a missão sacerdotal. Você não entendeu. Ou seja, é uma igreja que está vivendo a fé no formato de hobby. Virou clube.
Alguém me disse: é porque o senhor é manso demais, o senhor não dá bronca, o senhor não chama no microfone. Mas eu acho muito mal educado quem faz isso. Por outro lado, entendo que filho não precisa estar tomando bronca na frente dos amigos. Sou pai. Então o que nós precisamos é que o Senhor nos incomode, é que o nosso coração se incendeie, é que a nossa alma seja movida pelo Espírito Santo. Eu estive numa igreja outro dia que o pastor está iniciando um projeto, e ele disse assim: irmãos, eu preciso que vocês façam uma oferta especial. Aí um irmão levantou e falou: pastor, 10 milhões, me dá o Pix da igreja. Eu estava lá. O outro levantou e disse: pastor, 1 milhão, manda o Pix da igreja. Aqui tem hora que eu imagino fazer uma campanha de R$500, de R$100. É porque ninguém tem? Nós temos. E no momento que nós estamos com o nosso coração avivado, e o Senhor compreende a nossa visão, Ele começa a canalizar, a direcionar, a dar, a derramar, para fazer acontecer. Mas nós não podemos estar num reino dividido. A obra vai acontecer, Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas o maior milagre começa em nós. Então ore comigo e pode dizer ao Senhor: começa um milagre em mim. Começa esse milagre em mim. Começa este milagre em mim. Pai, aplica a tua palavra no coração da tua igreja. Aplica a tua palavra no coração do teu povo. Senhor querido, eu quero do Senhor inspiração e autorização para mensagens pastorais que nos chamem ao eixo, que nos chamem ao nosso lugar, que nos desperte para fazermos aquilo que o Senhor confiou a nós fazermos. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os que estão aqui no templo, sobre aqueles que estão através do culto online, e sobre aqueles que não conseguem assistir um culto, mas nem pela internet. Senhor, traz avivamento sobre a tua igreja neste lugar. Traz avivamento sobre a tua igreja em Feira de Santana. Traz avivamento sobre a tua igreja na Bahia e no Brasil. Aviva o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo na autoridade do nome de Jesus.